primeira dose, então é festa. Isso é um equívoco. Do ponto de vista social, do ponto de vista de orientação ao público, isto é um engano. Então, eu não quero que o Plano São Paulo deixe de fazer esse tipo de trabalho, mas do ponto de vista de informação social, a área de saúde tem a obrigação de colocar parâmetros claros para as pessoas poderem se orientar, né? Independente do Plano São Paulo. E, por exemplo, pais de crianças, né, estão querendo que todo mundo volte para as aulas. Está seguro? Os pais estão inseguros, eles não sabem em quem acreditar. Agora, se o próprio governo, se a própria Secretaria de Saúde do município ou do estado não oferecem esses parâmetros, em quem que a população vai acreditar? É no diz que diz que, pode ir, pode ir, pode ir, vamos todo mundo, né? Vamos fazer festa. Assim não dá, gente. Isso daí é que não pode acontecer do ponto de vista de comunicação. É direito de cidadania, a cidadania saber qual é a situação de risco de uma pessoa sair para um lugar e pegar a Covid. Né? Todo mundo está pegando ônibus lotado. Qual é a situação do ônibus lotado? Quanto mais alta a taxa, maior é o risco das pessoas. Isso é claro. Então, não tem muito o que conversar sobre isso. Eu insisto muito nesse ponto, porque acho, né, que todo o trabalho que vocês vêm fazendo, né, no governo aberto e tal, foi muito feliz a escolha dessa questão de informações sobre Covid, né? Eu acho que é muito importante, sim, e é um tema que me preocupa já há muito tempo, desde o ano passado, e acho que o governo vem falhando na comunicação à sociedade sobre o que é que nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo fala nas novas cepas, mas não se tem ideia da gravidade dessa nova cepa indiana que pegou a Europa, está derrubando muita gente já vacinada, está pegando as pessoas não vacinadas e matando jovens. E nós estamos com essa cepa aqui no São Paulo, na cidade de São Paulo. Não dá para brincar. Né? Aí os técnicos falam, olha, precisa tomar cuidado. Mas a secretaria, o que é que diz? Né? A secretaria, ela diz, não, tem que ter cuidado, não sei o que e tal. Mas isso não resolve, porque já faz 1 ano e meio que nós estamos falando isso. Nós precisamos de comunicação transparente, de diálogo real. Eu já falei isso na Secretaria de Saúde. Eu participo das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, eu sei que existe uma mesa técnica, eu sei que existe várias cobranças de informações adequadas, e a Secretaria nunca trabalhou essas questões de forma clara. Isto não se faz, quer dizer, não é justo para a sociedade. Desculpem que eu estou falando desse jeito, porque é um tema que me incomoda muito, né? E é de sobrevivência. As pessoas têm direito de não morrer. Né? Se a gente não brinca, se a gente brinca com isso, fala, vai trabalhar, né? Deixa de ser vagabundo, né? Leva seu filho para a escola. E eu digo, viu, comparando com a Inglaterra, né? A Inglaterra fez um levantamento recente de todas as mortes de crianças e em 1 ano de pandemia, eles tiveram 25 crianças que morreram de Covid, de 0 a 18 anos, hein? São Paulo, nesse 1 ano, até fevereiro de 2021, teve 93. Só São Paulo, a cidade de São Paulo. Isso, em termos de taxa, lá estava dando 2 mortes de crianças por milhão de crianças. Aqui nós estamos com 34. 34 por milhão. Significa o quê? Significa 17 vezes mais do que toda a Inglaterra, na cidade de São Paulo.
Agora, ninguém liga para essas 93 mortes. Sabe por quê? Porque são crianças de periferia, que são crianças pobres, são crianças negras, viu? Crianças negras que estão morrendo na periferia e aí ninguém conta. Né? Ah, não, isso não é gente. Né? Pode morrer à vontade, que não liga. Classe média, média alta tá bem, não teve mortes, e realmente não teve mortes, porque eu fiz a territorialização dessas mortes de crianças e adolescentes. Não tem criança e adolescente classe média alta morrendo. Aí então tem que ir todo mundo para a escola. Agora, vai na escola pública da periferia para você ver. Isso daí não se faz, não está correto. Isso é uma discriminação mesmo, isso é racismo estrutural, que está em andamento, é em vigor. Nós estamos deixando morrer pobres e negros e idosos de famílias pobres. Estamos mesmo. E aí manda todo mundo trabalhar. Por quê? Porque a empregada doméstica tem que trabalhar. Né? A empregada doméstica e o filho dela pode morrer, mas emprego doméstico tem milhões de pessoas atrás de emprego, então tem substituição fácil. Deixa morrer. Aqui em São Paulo está morrendo muito mais gente na periferia do que no centro. Todo mundo sabe disso. Mas morrer na periferia não conta. Não faz mal. E na periferia a vacinação está mais baixa, viu, Antoine? Eu já estou falando isso porque eu já estou acompanhando vacinação, sim, e a vacinação tem um ritmo muito mais lento e muito menor cobertura na periferia. O lugar de São Paulo com menor cobertura vacinal chama-se Favela Paraisópolis. 60 mil pessoas, 66 mil pessoas moram em Paraisópolis e tem uma cobertura de menos de 1/3 da média da cidade em segunda dose. É bonito isso? É bonito? As empregadas que moram no Paraisópolis, que trabalham no Morumbi, vão ficar sem vacina? E aí as patroas vão mandar ela embora porque ela não tomou vacina? E só vão contratar gente que já foi vacinada? De preferência com a Pfizer? Ah, não dá, né? Isso tudo é iniquidade social, é injustiça. Uhum. E nós estamos assistindo essas coisas. Então, nós precisamos de querer mudar, pelo menos, acesso à informação. Né? A informação é pública, mas tem que ter transparência ativa. Não pode ficar fazendo de conta que está tudo bem. Que a cidade de São Paulo pode ficar no plano São Paulo e pode abrir tudo. Isto é um engodo. Você tem razão, Jorge, enfim. Em toda a sua fala, enfim. Nenhum ponto de Desculpe, discordância. desculpe a minha ênfase, viu, Não, Fernanda? imagina, imagina. Antes da gente avançar aqui, a gente já está nessa discussão, acho que é 38 minutos, e tem outro tema para a gente também discutir. Vocês concordam Eu que. pedi para falar, o pessoal não abriu. Eu não, Mauro, eu não consigo ver, enfim. Mas deixa eu só concluir aqui rapidinho, gente. Vocês concordam que esses 4 desafios aqui tratam do mesmo tema, né? Que é a forma, né, de comunicação das informações referente à pandemia. Então, acho que a gente pode pensar aqui na construção de uma proposta única, porque, enfim, até pelo avançar aqui do tempo, a gente não vai ter tempo de elaborar 4 propostas. Então, eu vou mesclar aqui, tá? E a gente elabora algo que Eu, dê conta de enfrentar esses 4 desafios aqui, tá? eu só acho que era bom, Fernando, desculpa, separar acho que duas partes assim. Uma questão está clara, que é essa necessidade, né, da comunicação clara com a população, e outra que é importante é essa própria disponibilização de dados de uma maneira não necessariamente centralizada, não sei se é isso, mas assim, de uma maneira mais intuitiva, né? Eu acho Uhum. que a gente, por exemplo, recebeu
algumas, só para dar um exemplo mesmo, né? A gente tem, ainda mais com vários canais de mídia social, né, da prefeitura, que está fazendo um trabalho mais ativo desde o começo da pandemia. Quando a gente começou a vacinação da faixa etária de 30 a 32, eu acho que foi aquela semana ali entre 35 e 30 anos, se eu não me engano. Só estou trazendo isso como exemplo, porque justamente a gente tinha uma informação que estava muito clara, muito, muito boa, assim, de maneira bem sucinta, bem simples para a população, das datas, né? E no nosso site, né, ficou aí, acho que durante algum tempo, curto, mas ficou, e aí chegou essa dúvida para a gente, né, de jornalista, de população, não estava tão claro, que tinha uma informação que estava... tinha uma confusão ali no meio mesmo das imagens. E quando você procurava no Google, o primeiro resultado que aparecia era da nossa secretaria, né? A gente corrigiu logo, mas assim, só para ilustrar que eu acho que esse é um desafio também, essa unicidade, né? E essa disponibilização dos dados de uma maneira clara também, né? Ali, intuitiva. A gente avançou bastante nisso, desde o começo, se você pegar mesmo a divulgação dos boletins, onde estava na página, né? Às vezes, assim, isso eu acho que é um problema que a gente tem na prefeitura como um todo, né? Um desafio que a gente tem justamente de aprimorar essa, não necessariamente centralização, mas essa clareza de onde os dados estão, né? E aí eu acho que seria interessante só separar essas duas coisas, né? Que eu acho que é importante. Tá, o Mauro fala, então, e a gente já segue para a escrita aqui, tá, gente? Tá, bom, só para registro, primeiro eu pensei que a oficina seria mais técnica, as informações foram importantes, que foi divulgado, mas ficou mais na forma de palestra do que propriamente de oficina. O dado concreto é que a gente já tem exemplos de divulgação desses dados, tem o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela faz inclusive o acompanhamento por casos, tem o caso que foi registrado, todos que dão entrada em hospital, né? Tem o caso, tem o acompanhamento, tem a alta ou até o óbito. No caso da cidade de São Paulo, nós tínhamos uma plataforma da USP que dava inclusive um mapa por casos por CEP. Então, quer dizer, até isso você tinha. O pessoal tirou isso, proibiu a divulgação, não sei por quê. O que nós tínhamos também, no começo nós tivemos acho que 3 ou 4 boletins que davam a questão do casos e óbitos por distrito. Então, também isso daí, eles têm esses dados, os dados são atualizados diariamente, mas o boletim poderia sair semanal. A outra coisa que eu acho que o problema não é a questão dos dados, os dados o pessoal já tem, porque o sistema SUS é muito antigo, ele tem caso por caso, aqui na cidade de São Paulo nós temos 460 e tantas UBSs que estão vacinando. Eu acho que a gente tem que cobrar que essas informações estejam no site para que as pessoas possam fazer o acompanhamento, não só dos casos, internações e óbitos e altas, mas também a questão da vacinação, porque a vacinação ela mostra muito aquela questão da sindemia, que é uma epidemia, que é a questão da saúde ligada a dados socioeconômicos. Se você me der um mapa e eu identificar que Moema tem uma taxa de casos e eu comparo com Parelheiros ou com Marcilac, imediatamente fica evidente que a questão da pandemia é uma questão também político-social e econômica. Obrigado. Sim. Gente, eu desconheço se de repente existe alguma prerrogativa de que as informações, né, referente à pandemia tenham que atender ao que é comunicado, ao que está posto, né, no Plano São Paulo, que, como o Jorge falou, se vale de apenas um indicador, né, que é o número de ocupação de leitos. Mas, enfim, a gente já tem, então, um portal, né, o portal da própria Secretaria da Saúde, que acho que concordamos que, idealmente, né, deve
centralizar essa comunicação. Então, será que uma proposta aqui seria o aprimoramento, né, da comunicação que é feita no portal da Secretaria Municipal da Saúde? Aí, aqui nessa coluna, nas recomendações, a gente coloca todos esse detalhamento, né, de uma comunicação mais simples, mais intuitiva, mais visual. O que vocês acham? Eu acho desculpa, eu acho que não só da Secretaria de Saúde, a gente tem que pensar a estratégia de comunicação da prefeitura como um todo, né? Justamente para ter essa unificação, né? Justamente que a gente tem o portal da transparência, tem a Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem que garantir que esses dados sejam, né, disponíveis de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais intuitiva mesmo, né? A gente tem no 156 também alguns dados, por exemplo, sobre vacinação, né? Essas são demandas que vão surgindo, né? Mas eu acho que esse aprimoramento da prefeitura como um todo, eu acho importante, sim. Eu acho, Mauro, eu acho que é o seguinte, não é questão de simplificar, são duas coisas. Uma coisa é você ter uma informação que você pode transformar e levar para o público leigo o mais tranquilo possível. Agora tem que ter as informações completas, porque eu entro no site, eu tenho que ficar navegando, tentando descobrir onde é que está os boletins. Os boletins estão em PDF, não estão em dados editáveis e manipuláveis. Nós não temos os dados por UBS, uma UBS no Marcelac é diferente de uma UBS na Lapa. Isso que vai mostrar a necessidade de você ver o que está acontecendo. Outra coisa, tem que ter o acompanhamento de casos. Por que eu estou falando isso? O metrô faz aquela campanha da onde você vem para onde você vai. Porque muitas vezes é isso que o Jorge falou. O pessoal de Paraisópolis presta serviço no Morumbi. Se você não vacinar o pessoal de Paraisópolis, você está criando uma situação também explosiva em toda a região lá do Butantã, Campo Limpo. Obrigado. Seriam duas propostas, então, né? Acho que a primeira, talvez, a qualificação, né, da transparência ativa, a qualificação dessa informação, e, em segundo momento, a articulação, não sei, né, uma maior integração dos portais da prefeitura, que também faz essa comunicação sobre a pandemia. É isso? Fernanda, eu posso falar uma coisa? Pode. É o seguinte, né? Sobre as informações, um grande problema, como o próprio Mauro está falando, qual é o dado correto? Eu falo desse jeito porque já faz muito tempo que dá para perceber, quando você olha a página da Fundação SEAD, que publica os dados de todo o estado de São Paulo, e também de São Paulo, da cidade de São Paulo, e quando você compara esse dado da Fundação SEAD com o da própria Prefeitura de São Paulo, no mesmo dia, você vai perceber que o número de casos, e olha, eu peguei isso esta semana, né? Eu queria talvez, se pudesse até projetar, do dia 27. Por conveniência minha, porque não dá para ficar pegando todo dia essas mesmas coisas. E, segundo a Fundação SEAD, São Paulo estava com 897 mil casos, né, no dia 27. Segundo a Prefeitura, nós estávamos com 1.344.245. O que significa isso? De 900 mil para 1.350.000, são 50% a mais do que o Estado está divulgando. Olha a diferença, 897 mil e 1.344.000. Se vocês quiserem que eu prove isso, eu posso projetar isso, ou vocês acreditem, ou eu projeto isso para vocês terem bem claro. Podem até gravar, quem quiser,
para ver que realmente a coisa é muito estranha, né? Então, eu acho que é uma situação. Acho que, infelizmente, a gente não tem tempo aqui. Não, desculpe, só estou mostrando esse negócio aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, em vermelho, no círculo menor, né? 897 mil. Esse é o dado da Fundação SEAD. E aqui embaixo, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. E o vermelho mais forte aqui, maior, 1.344 mil. Qual é o número correto, hein? Olha que a prefeitura, né, faz questão de mostrar quais são os critérios de confirmação: laboratorial, clínico, clínico imagem, né? E dá 1.344. No mesmo dia, a Fundação SEAD solta 897 mil. Quem é que deu esse número para a SEAD? Foi a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo tem entendimento com a Fundação SEAD? Por isso que eu coloquei aqui perguntando, né? Qual é a fonte de informação mais adequada e mais confiável? Houve alguma tentativa da prefeitura de acertar esse tipo de diferença tão grande entre o que a prefeitura publica e o que o Estado publica? Houve entendimento? Por que não se esclarece o motivo de continuar há um ano, mais de um ano, divulgando essas informações tão discrepantes? A prefeitura dá um número e a Fundação SEAD dá outro número. Quem é que acredita em quem? Eu pergunto, quem é que acredita em quem? Como é que a gente trabalha com isso? Isso não pode acontecer. Agora, eu vou dizer também, Antoine, que a Secretaria Municipal de Saúde pode dizer, isso não é problema nosso, mas é um problema para o cidadão. E a Secretaria Municipal de Saúde tem que entrar em entendimento com a Fundação SEAD. Não pode ficar publicando dados tão discrepantes um do outro. Né? Quem é que está certo? Aí cada um fala, eu estou certo. Né? E o povo que se lixe. O povo vai acreditar em quem quiser. Né? 1.300.000 e 900 mil. Em que nós ficamos? Agora, você vai na página da Secretaria de Saúde, existe um outro problema. E eu queria deixar anotado isso aí. Por quê? Porque quando você vai nas mortes, né? Aquele negócio que eu projetei, o número de mortes da Secretaria Municipal de Saúde sempre é um pouco mais baixo do que a do Estado. Aí eu não entendo por quê, né? Se é a Secretaria que informa ou se a Fundação SEAD descobre essas informações antes da própria Prefeitura e, portanto, tem números um pouco maiores do que a própria Prefeitura. Mas se você vai no boletim, esse boletim foi mudado recentemente, tem 2 dados sobre mortes por Covid. Né? Numa informação, a Secretaria coloca, eu vou dizer números, tá? No dia 30 de junho, né, a Secretaria dava 33.421 óbitos, que é o número que sai na Fundação SEAD. E no outro pedacinho do boletim, ele coloca 36.193. Então, no mesmo boletim, gente, 33.421 e 36.193. Qual é o número correto? Né? Qual é o número que você deve usar como referência? Porque isso influencia na chamada letalidade. E a nossa letalidade está mais alta do que a do estado de São Paulo. É incrível isso daí, né? Mas aí, quando você olha, a secretaria também publica o número de casos suspeitos, mas provavelmente de óbitos por Covid. Você soma tudo, dá 45.480 e não 33 mil. Então, eu pergunto, qual é o número certo? É 33 mil, 39 mil ou 45 mil? Eu trabalho com 45, sabe por quê? Porque eu acredito na Secretaria Municipal de Saúde
quando pega casos de síndrome respiratória aguda grave, que não teve confirmação de ter sido por Covid, mas sabendo que 90% dessas pessoas que estão morrendo morrem por Covid, só não teve acesso ao resultado do exame, né? Então tem que somar. Tem que somar. Então, esses números, qual é o número correto? Né? A própria Secretaria Municipal de Saúde solta 3 no mesmo boletim. Agora, né, cortou isso daí, não tem mais o dado da síndrome respiratória aguda grave. O que é grave, que eu acho que é o dado que tinha que ter está sendo divulgado e não está. Né? O boletim novo tirou isso. É uma contradição. Eu estou fazendo essa fala sabendo que esse tema é de outro grupo, mas quando se fala em comunicação social, precisa tomar cuidado com o que você está comunicando. 3 dados e um dado da prefeitura diferente do Estado? Não pode. Não Jorge, pode. eu acho que é de comunicação também. Eu só fiz essa ressalva, que também é uma questão de dados e que, como a gente tem o próprio coordenador de Covisa, ele pode dar maior esclarecimento sobre isso, entendeu? Mas claro que é de comunicação também. Sim, mas tem que comunicar para o público, não é para mim não, viu? Porque eu me viro com esses números aqui, eu escolho o que eu acho melhor e pior. Né? Eu, para comparar com os outros municípios, eu uso os dados da SEAD. Agora, quando eu vou olhar a cidade de São Paulo sozinha, eu olho os dados da prefeitura. Mas isso não resolve o problema da sociedade. A sociedade tem razão de ter desconfiança dos poderes públicos de que estão tentando esconder as informações. Porque não tem transparência ativa. Desculpe, Pessoal, mais uma vez. Vamos só tentar ser um pouquinho mais propositivos aqui. Quais as propostas a gente vai, então, apresentar lá no grupo principal, frente a esse desafio? Vocês concordam com o que está aqui? Qualificação da transparência ativa, mais articulação dos portais que fazem comunicação referente à pandemia? Uhum. Eu acho que o georreferenciamento né, que foi trazido aí já na outra, na proposta de soluções aí, eu acho que nas recomendações, aliás, acho que é importante, né, que surgiu bastante aqui. Eu até coloquei um texto aqui no chat, eu não sei se ele entra mais como um risco, né, um critério crítico. Acho que ele pode até entrar nos dois, que é essa diferença de critérios no tratamento da base de dados, né? Isso realmente a gente tem tido questionamentos desde o início da pandemia, né? Eu acho que é algo que a gente pode aprimorar realmente, né? Ter mais clareza de quais são os critérios adotados, né? Porque senão a gente, de fato, né? Quando o munícipe que não tem um conhecimento para tratar a base de dados, né? Enfim, ele fica perdido, né? Em qual dado eu vou confiar? Acho que é o que o Jorge falou. Fica uma noção equivocada de que, na verdade, se deseja fechar os dados, não é isso, né? Às vezes acho que é um risco mesmo, então. Teve um tempo extra, Mauro, tá falando? Eu acho que é o seguinte, no entendimento que a gente tem desde o ano passado, é que as informações existem, os dados são catalogados porque o SUS registra tudo. O que a gente está questionando muito na comunicação é como é que o pessoal está divulgando esses dados. Não está faltando dados. O que a gente está querendo é que o pessoal faça a comunicação mais localizada. Porque cada UBS, por exemplo, Unidade Básica de Saúde, é um distrito de saúde.
E ele tem condições, ele que faz a vacinação, ele que recebe os casos iniciais, e ele que está sabendo se a pessoa está tomando a primeira, a segunda dose ou não está. E quando você coloca a UBS, imediatamente a gente tem até a identificação socioeconômica da região. Então, você dizer o dado por município, isso daí não tem reflexo. Como é que eu vou motivar a pessoa a se prevenir ou não, se eu estou falando de Moema misturando com Paraisópolis? Então, a ideia é que se divulgue os dados. No primeiro ano, chegou-se a divulgar, acho que 3 ou 4 boletins por distrito, tinha 96 distritos, mas eu acho que pode até ampliar, colocar esses números por UBS, até porque os conselhos gestores de saúde têm o direito de acessar esses dados para tomar providências, até campanhas de conscientização, busca ativa dos não vacinantes, tudo isso. Então, se não tiver esses dados de uma forma pública e direta, como é que eu vou comunicar? Isso é falta de comunicação. Obrigado. Nas recomendações, eu coloquei aqui, Antônio, que você colocou no chat, clareza na comunicação da diferença de critérios adotados em relação a outros dados, a fim de evitar ambiguidades, e entre parênteses, né, que essa divergência dos dados é um empecilho, né, a divergência dos critérios adotados, né, na verdade. Nesse caso específico do Estado com o município, né? A gente tem uma divergência dos critérios e a próprio tratamento do banco de dados, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente também tem que pensar... Aí a gente acaba entrando, né? As duas coisas se cruzam um pouco nos próprios dados, como disponibilizar eles, que é uma coisa, né? E a comunicação efetivamente, né? Eu acho que assim, a gente tinha no começo, de fato, houve uma iniciativa até de uma universidade de fazer a tentativa por CEP, né, de localizar, mas a gente esbarra numa questão, né, Fernanda, você que trabalha mais diretamente com isso, que é a anonimização de dados, né? Então, isso caiu justamente por conta da possibilidade de identificar as pessoas, né, dentro daquela região que tinham tido Covid, enfim, né, isso de maneira aberta, né? Então, assim, eu acho que também a gente tem que pensar o que a gente quer com essa comunicação, né? E quais são os riscos, empecilhos e aí a gente já antecipa até um pouco que são esses riscos jurídicos que a gente tem, né? A própria LGPD aí, a gente tem que pensar nisso, né, de uma maneira muito atento, né? Justamente para não cair também. É óbvio que a intenção é abrir o máximo de dados que a gente pode, mas até o limite de a gente não ferir justamente alguns princípios que estão colocados também em lei, né? E aí, mais uma vez, insisto que é a questão de também o que a gente quer, né? A comunicação também ela tem que estar a serviço da estratégia, né? Desse enfrentamento, né? Que foi colocado, acho que um dos desafios era justamente, né? Foi colocado na oficina anteriormente, que era a falta de clareza, né? Dessas ações de enfrentamento. Então, acho que assim a gente precisa qualificar a transparência ativa, articular os portais, isso tudo para atender um objetivo de dar dimensão, como o Jorge falou, né, de uma maneira clara para as pessoas o que está acontecendo no município, né, e também do que a prefeitura está fazendo para combater a epidemia, para acelerar a vacinação, o que seja, né, ou as próprias novas dimensões, né. Eu só queria fazer uma última ressalva bem rapidamente, né. A questão dos dados, eu acho que hoje, né, ela está mais, vamos dizer, tranquila até, né? Mas assim, por mais que o SUS, né, e todo a estrutura do SUS, né, ela disponibilize informações que podem ser trabalhadas, né, e comunicadas para a população, né, de uma maneira bem rica, a gente tem uma limitação que a gente observou principalmente
no começo da pandemia, que é a questão de gerar as informações por um período muito curto, né? Então, assim, vou pegar um exemplo que a gente sempre usa aqui, né? Então, não são todas as informações que já estavam disponíveis para a gente, né? A gente teve um trabalho bastante significativo. Os dados de leitos, por exemplo, né? Que era principalmente quando a gente tem um pico, né? E no começo da pandemia era um dado muito sensível e um dos dados mais importantes para a gente acompanhar, óbvio que não era o único, para a gente acompanhar na pandemia. A gente tem esses dados, por exemplo, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mas eles são acompanhados numa periodicidade que, para um combate, né, a epidemia de Covid no município, eles não eram suficientes, né? Então, algo que era acompanhado de mês em mês, a gente precisava de uma informação disponibilizada na hora. A gente fez um esforço justamente de pegar essas informações regionalizadamente, né? E tentar divulgar isso também da maneira mais clara possível, que é um dos parâmetros, né, da epidemia. Só para dar essa dimensão de que também, assim, a construção das informações, ela é uma parte importante e não é sempre que a gente tem tudo disponível, né? Então, não é uma negação em dar os dados, né? Antoine, eu posso falar só uma coisa que eu acho que é muito importante? O Polis, eu trabalho no Polis, né, tem obtido acesso a dados sobre endereço das pessoas vacinadas numa página do Ministério da Saúde. Né? E o Ministério da Saúde disponibiliza os dados com CEP, é chamado CEP curto, né? Que é o CEPão sem os 3 últimos dígitos. E esse CEPão, existe um procedimento em georreferenciamento que permite que você faça uma distribuição ao longo do CEP, né? Por pontos, e facilita para você territorializar esses dados do CEP. São dados anonimizados, né? E o Polis também tem obtido, através da Lei de Acesso à Informação, os dados sobre óbitos em São Paulo da própria Secretaria. Nós já recebemos 3 vezes informações, né, em datas diferentes, porque cada vez que a gente pede, demora uns 15 dias para a gente receber a informação. Mas a Secretaria tem esses dados e fornece a gente o CEP. Certo? Isso é dado anonimizado, né? Nós não temos interesse em ficar sabendo quem é que está morrendo, em que endereço exato, não é isso. É mais para poder fazer georreferenciamento, né? A gente tem feito divulgações e publicações com esses dados. Né? Isso é uma coisa que eu acho que a Secretaria tem condições de fazer também e divulgar também, né? Infelizmente, aquela página ficou indisponível, né? Mas pelo menos as tabelas acho que seria interessante que fossem divulgadas, né? Por exemplo, mortalidade padronizada por distrito, né? Ou por subprefeitura, é um dado que interessa a todo mundo saber qual é a mortalidade comparável, né? E vocês fazem padronização pelo método direto e é muito bom, né? Estava nos mapas e depois, como o Mauro está dizendo, é tudo dado de PDF. Então a gente tem que baixar e depois tem que ficar se virando com os números para transcrever. Mas enfim, fora isso, existe um dado que a Secretaria nunca divulgou claramente. São os dados de testes, resultados de testes positivos e negativos, né, que é a taxa de positividade dos testes que estão sendo realizados. A Secretaria, a Fundação SEAD divulga esse dado, só que, infelizmente, a Fundação SEAD só divulga os dados de testes RT-PCR dos laboratórios do Estado, da Fundação do Instituto Adolfo Lutz, ou do Butantan, ou aqueles dados de testes realizados pela DASA. Né?
A própria secretaria está fazendo um monte de testes que não entra nessa estatística, né? E a secretaria, por um acaso, né, eu fiquei sabendo que a secretaria tem esses dados, só que não divulga, né? Tá dados sobre testes RT-PCR, resultados positivos e negativos, portanto, taxa de positividade e número de testes realizados por habitante, né, em cada período, inclusive feitos nos laboratórios não públicos, mas contratados pelas organizações sociais. As organizações sociais têm feito exames que a prefeitura paga, né, mediante contrato da organização social com laboratórios privados. A gente espera que esses exames sejam confiáveis, né? Mas, de todo jeito, tem um monte de dados de testes RT-PCR que a secretaria tem e não divulga. E o que a Fundação SEAD divulga é só dos laboratórios públicos. E isto é um erro, né? Do ponto de vista de informação, na página da Secretaria Municipal de Saúde não tem nenhum lugar que coloca testes RT-PCR realizados e os resultados, periodicamente, pelo menos por semana, por quinzena, por mês, que seja. Mas esse dado RT-PCR, viu? Ele é muito importante para a gente saber se está havendo busca ativa de casos, né? E a gente não sabe em que pé que está. Eu sei, pelos dados da Fundação SEAD, que os testes estão muito insuficientes para a necessidade da cidade. Muito, muito, muito longe daquilo que teria que estar sendo feito numa cidade tão rica como é São Paulo. E a gente não pode continuar desse jeito, né? Dá a impressão de que nós estamos buscando menos diagnósticos exatamente para dar a impressão de que está tudo bem. Eu não quero pensar desse jeito, mas o fato é que a falta de divulgação dessa informação, que é muito importante, necessária para a sociedade, não está sendo disponibilizada de forma correta e regular pela Secretaria Municipal de Saúde. Isto é um erro muito grave, é uma falha de informação. Você pode procurar em qualquer lugar que você quiser na página da Secretaria, você sabe que não está sendo divulgado isso. E nós precisamos saber quantos testes estão sendo pagos pela Secretaria Municipal de Saúde, que estão sendo feitos pela rede de organizações sociais e que não estão entrando em estatística nenhuma. Tem que haver transparência desse dado. Tudo bem? Certo. Gente, nosso tempo já deve estar no limite. Vamos tentar explorar um pouquinho aqui esse outro agrupamento da participação social? Pode ser? A Maria Camila já deve ter passado por aqui, né? Alguém sabe quanto tempo a gente tem? Ela comunicou? Eu acho que está acabando os 15 extras. Eu coloquei algumas sugestões ainda quanto o primeiro tema, depois você olha, mas a gente entra na participação social, ok. Ah, tá. A gente vai entregar em nós. Você que vai falar? Bom, então, os desafios, né, em relação à participação social apresentados, né, na oficina anterior. Uhum. Quanto? 13? 3. 3? Não vai dar tempo. Não, mas eu acho que o Jorge e o Mauro também colocaram algumas coisas sobre participação social, a própria mesa técnica, né? A discussão dentro do Conselho Municipal de Saúde, que, né, é o espaço dentro da saúde na instituição, né, mais consolidado. Uhum. É que eu preciso parar o compartilhamento aqui, né, para conseguir ir acompanhando o chat. Vocês apresentaram uma proposta mais elaborada já frente a isso ou não? Vocês fizeram mais observações em relação a... Não, eu digo na fala deles. Sim. Se eu puder comentar rapidamente, né, eu tenho acompanhado o funcionamento da mesa técnica e a característica principal da mesa técnica é que ela não decide nada. Não decide nada.
Então, eu sei que tem membros do Conselho Municipal de Saúde que participam da mesa regularmente, né? E eles são persistentes e não conseguem uma resposta clara por parte dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde na mesa técnica, porque eles não têm poder de decisão. Então, eles remetem para cima, imagino, mas nunca tem resposta. Né? Isso desgasta. Né? E não é uma coisa, né, interessante você ter uma mesa que só serve para as pessoas pedirem informações ou cobrarem decisões e não ter retorno. Não tem poder mesmo, né? Nenhum. Então, é melhor não ter do que fazer desse jeito, né? Se é para ter diálogo, né, esse espaço participativo real, né, esse da mesa técnica, ela tem que ser uma mesa com poderes, com respostas, né? E isso tem que significar que os representantes da secretaria têm que ter realmente trânsito direto com o secretário para poder realmente transmitir, né, para o secretário e devolver respostas para a mesa, para os integrantes da mesa. São 8, né, pelo que eu sei, 8 do governo e 8 da sociedade, né? Então, não sei, nem sei se é 8, mas são várias pessoas que participam dessa mesa. Eu estou pensando assim, como que a gente pode transformar isso, inclusive, numa proposta, como vai ter discussão depois, né, Fernanda, com os gabinetes, acho que uma proposta que pode chegar para o próprio gabinete daqui, né, mas assim, tem coisas que também, quer dizer, o poder deliberativo da mesa técnica não é algo que a gente consiga atuar sobre, né, a gente, eu digo, né, institucionalmente, aí vai depender muito mais de a secretaria tomando uma decisão política, eu imagino, tomando uma decisão de dar espaço, geralmente, né, efetivamente. Eu acho que aí não é uma questão de poder de deliberação. Acho que é isso que você colocou aí, diálogo da mesa técnica para o gabinete. Eu acho que a gente tem uma assessoria de gestão participativa aqui, talvez, tanto para comunicação quanto para essa intermediação, né, a gente pode pensar nisso também, né? Sim. Uma questão que eu acho que só levantar aqui, que ainda não surgiu, e aí que tem a ver com a nossa atividade aqui também, tanto para a comunicação quanto para a participação, eu acho que dá essa clareza no planejamento que a gente tem. Então, a gente tem um instrumento que é o Plano Municipal de Saúde, né, que está sendo elaborado até setembro aí. A gente realizar audiências públicas, né, ter alguma forma de participação social que contemple a temática da Covid também, né, que eu acho que é importante, né, um espaço para além do conselho que já é esse espaço institucional, ter também essa possibilidade de uma participação mais ampla para a construção do nosso plano, contemplando a Covid, né? E após Covid também. Eu acho que, inclusive para o plano de governo aberto, eu acho que isso tem que ser pensado também. Qual o plano que você falou? É o plano municipal de saúde. Criação do espaço para construção. Eu acho que